Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje mais um dia de conversa, nós estamos começando a nossa live. São 19h58, o início seria às 20 horas, eu comecei um pouquinho antes, já falando para todo mundo, conversando com todo mundo. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 4 de junho. A gente vai ter uma conversa bem legal com a Ju Soares. Estou convidando ela. Esperar a Ju entrar em contato. Oi, Ju! Tudo bem? Gente, essa é a Juliana Soares. Ela é uma grande amiga de uns 10 anos, eu acho. Ou mais. Mais, né? Ou mais. Como que você tá, Ju? Tudo jóia, e você? Muito bem, graças a Deus. E vocês? Como que tá o pequenininho, Michel? Tá ótimo, graças a Deus. Todos em casa, todos bem, isso que importa. Isso é muito bom. É isso aí. Eu estou fazendo esse ciclo de palestras, na verdade é uma grande conversa, né? Justamente para informar as pessoas daquilo que elas precisam de importância nesse momento, né? Sim. Então, semana passada eu falei com o Rafael Strugali, que você também conhece. Conheço. Né? A gente falou muito da psicologia positiva e está morando em Londres e tal, e foi uma conversa bastante interessante. Agora, vamos conversar com você sobre nutrição, né? Delícia. Semana que vem eu já tenho um médico neurologista para conversar também. Olha, que legal. A intenção, na realidade, é fazer a informação chegar às pessoas, né? A gente está com esse negócio da Covid, com esse negócio da pandemia, nós estamos observando muitas pessoas ficando muito dentro de casa, Sim. muito tempo fechadas, literalmente, né? E esses dias atrás, acho que um mês atrás mais ou menos, eu fui no mercado, precisei ir no mercado, e aí eu fui comprar fermento biológico. Não existia Ia fazer mais. pão? Não existia mais. Né? Então, assim, aí eu fui no Condor, não existia mais. Eu fui no Angelone, não tinha mais também. É hora de fazer seu próprio fermento. Vou esperar um pouquinho, né, para a gente poder começar a fazer. Então, eu estou percebendo que muita gente está fazendo esse caminho. Sim. Né, que é a própria alimentação em casa, a gente está voltando a ter esses hábitos. Sem dúvida. E daí veio a necessidade de conversando com a Nádia, conversando com mais algumas pessoas, a atividade física em si, né? Sim. E aí, como praticar atividade física dentro de casa. Aí eu comecei com o meu irmão passou alguns exercícios para os alunos, ele é coordenador de academia na cidade onde ele mora, e ele passou alguns exercícios, tinha uma série de 30 exercícios diferentes. Então ficou bem legal, porque a gente começou a conseguir passar para outras pessoas começaram a fazer. Sim. Hoje em dia, bastante gente fazendo esses exercícios. E aí eu falei para a Nádia, falei para o meu pessoal, alimentação, é o que eu sempre falo, dormir bem, alimentação correta, exercício físico, ingestão de água, né? Eu tenho um número que eu adotei, assim, que eu li em estudos tal, técnicos daí, 30 ml por quilo. De água? Sim, 30 ml por quilograma de peso, isso mesmo. As pessoas levam um susto, porque elas fazem o cálculo assim por cima. E aí, por exemplo, eu bato 4 litros de água, né? Sim, mas você tem dia que toma mais até que isso. Eu tomo mais que isso. Dia atrás eu falei pra Nádia, reclamei, falei, Nádia, eu tô bebendo muito pouco. Né? Aí, teu pouco dá 3,5 litros, então. Né? Mas é isso mesmo. E não é assim, só dias de semana, o dia que você deixa a garrafinha do lado. É todos os dias.
aos sábados, os domingos. E isso tem que ser uma constante para que teu rim funcione de maneira equilibrada, né? Sim. Então, assim, eu queria começar a apresentação, você se apresentando ao pessoal, você falando de você. Legal. Quem é Juliana para eles? Quem é a Juliana? A Juliana é uma apaixonada por alimentação. Então, assim, por profissão, eu me formei em nutrição, por paixão, eu me formei como cozinheira, eu sou chefe de cozinha, fiz meu curso no Centro Europeu. Então, já dentro da nutrição, atuei tempo na área clínica, mas sempre fui bastante voltada para a área da gastronomia, né? Porque gosto muito da gastronomia e tudo que envolve a alimentação em si, o ato de alimentar-se. Fiz o curso de nutrição, fiz o curso de gastronomia, fiz o curso de sommelier. Atuei bastante tempo na área de consultoria no setor da alimentação. Hoje dou aula na Universidade Positivo, dou aula no Centro Europeu também. E tenho um mestrado na área de tecnologia, na área de biotecnologia. E, enfim, por que eu falo tudo isso? Porque na prática, hoje eu vejo que a minha formação, resumindo em miúdos, é para a gente ver o quanto que é importante a gente simplificar a vida, trocando em miúdos, né, no dia a dia. Que as pessoas tentam gourmetizar o mundo e hoje a gente está vendo que a gente precisa desgourmetizar tudo e deixar a coisa o mais simples possível, o mais perto do dia a dia, do que é possível, do que é factível, do que a gente consegue fazer, de trazer os filhos para próximo da gente, de trazer as refeições à mesa, de trazer o momento de alimentar-se junto à família, novamente para o lar, para o centro do lar, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E nessa minha formação eu falo muito que, né, quando eu me apresento nas minhas aulas, eu falo, eu sou mestre, não sei o quê, sou isso, e sou mãe do Luca. Porque aí a gente realiza a nutrição no seu, né, no seu mais profundo ser, porque ser mãe, você tem que tomar todos aqueles cuidados, né, e fazer a comida, e colocar amor na comida, e prezar pela educação nutricional no dia a dia, né? E como é difícil isso, ainda mais nos dias de hoje, que a mídia te coloca um monte de porcaria na cabeça e que as crianças estão vivendo isso, né? Então a gente precisa viver intensamente a nutrição sendo mãe, sendo pais, né? Eu acho que assim, né, com esse negócio da Covid, a gente está com essa pandemia, a gente está num período muito complicado, nível de família, Sim. né? Porque eu, por exemplo, saio de casa todos os dias, 5h20 da manhã, né? E eu chego em casa todos os dias, 8h30, 9h da noite, né? Então eu sou um cara que eu almoço praticamente todos os dias fora. Fora. Muitas vezes eu chego em casa, já passei em algum lugar, já comi também. Sim. Então eu fico pouco tempo com a minha esposa, né, com a Nádia. E agora eu me vejo totalmente ao contrário, né? Então tem toda essa conjunção, né? A gente tá na mesma sala, na casa, a gente tá na mesma sala e a gente não está se falando, a gente não está se olhando, a gente está focado na sua situação. E há poucas horas que a gente consegue estar realmente mais próximo é na hora da comida. Quando um inventa e fazer uma comida. O ser humano, eu comentei um pouquinho sobre isso com você, né? O ser humano é o único ser do planeta que dominou o fogo. Então o fogo sempre existiu na natureza, mas o ser humano é o único ser vivo que domina o fogo. Isso nos tornou humanos, isso nos tornou seres sociais. E a gente se afastou demais disso, demais. E aí, de repente, por que a gastronomia começou a ganhar tanto espaço? A gastronomia, eu digo no sentido de unir as pessoas, né? Por que os projetos arquitetônicos passaram a ter as cozinhas abertas? Por que as cozinhas passaram a ser o centro novamente dos projetos arquitetônicos, os espaços gourmets e tudo isso?
porque as pessoas sentem uma necessidade gigantesca de novamente ter isso, ter o centro, ter o fogo como centro da casa. Então a gente precisa, num mundo tão tecnológico, isso. A gente sente essa necessidade. A gente tava até conversando com a Nádia, assim, sabe? Lá na frente a gente vai falar sobre os hábitos, sobre as comidas diferentes, sobre, né, os pratos que... Ontem, por exemplo, ontem eu fiz uma sopa, que na verdade eu queria fazer um almoço, não queria fazer sopa, e acabou sendo uma sopa. E no final das contas ficou muito bom, por sinal. Uhum. Se você me perguntar como eu faço, Não sabe. foi tanta coisa que eu fui colocando. Depois eu botei na panela de pressão, botei água e saiu a sopa, né? Mas voltando um pouquinho mais, Ju, eu acho que é bastante interessante, né? A nutrição é uma ciência que é nova, né? Dentro Sim, da linha do estudo, né? Em si, né? Formalizada, né? formalizada. O meu avô, quando eu fui fazer a faculdade de nutrição, ele não entendia direito o que era. A profissão em si, ela foi reconhecida em 1967, se eu não me engano. Isso. E antes existiam as dietistas, né? Pessoas que Isso. cuidavam da alimentação. Mas a profissão de nutricionista em si não existia formalmente. E ainda assim, mesmo tendo formalizada a profissão de nutricionista, o reconhecimento dela é muito recente, digamos, né, numa linha do tempo. Então, agora que a nutricionista ganhou tanto espaço que tem um monte de blogueira que virou nutricionista também, né? Que acha que é nutricionista. Mas E assim, e isso, eu estou impressionado, porque quando você bate ali no computador nutrição, a nossa, quantidade sim, é uma coisa absurda, assim. E aí sim, já que a gente está fazendo a palestra, eu estou estudando mais isso também, né? Claro. é. É o E, paradoxo do nosso tempo. Nunca meu as Deus, pessoas estiveram tão obesas e nunca se falou tanto em alimentação. É o grande paradoxo do nosso tempo. E nunca a nossa alimentação esteve tão influenciada por outras culturas. Porque, assim, a gente tem uma cultura tão linda no nosso Brasil, tão maravilhosa de alimentação, e a gente afrancesou a nossa cultura, a gente americanizou a nossa alimentação. E isso é terrível, né? Afrancesou assim, não que isso seja ruim, que com a globalização a gente tem influências diferentes hoje na nossa alimentação. Mas as pessoas julgam que você gostar de um bom prato com farinha de mandioca, que isso é comida de pobre. É culturalmente tão pobre pensar isso, né? aonde Porque você vê a galinhada? um bom prato de galinhada muito bem feito, uma polenta muito bem feita, e tudo isso é culturalmente riquíssimo. A gastronomia brasileira, ela é linda. Só que daí, assim, se você vai num restaurante que faz uma releitura desse prato, daí ok, daí tudo bem, que se paga 500 pelo prato. Mas se você faz uma comida dessa de uma maneira simples, servida de uma maneira simples, daí não vale, né? Então são esses valores que precisam ser revistos da nossa própria gastronomia. Eu acho que é nossos conceitos, né? Eu acho que essa história Uhum. da pandemia, ela vem justamente para nos botar em xeque, Muito. né? Uhum. Eu tava falando com a Nádia, eu sou autônomo, sou profissional liberal, e a Nádia também. E Sim. aí, pô, vai dar crise. Vai dar crise financeira, vai dar crise em todos os setores. Cara, a gente começou a ficar dentro de casa, a gente começou a fazer a comida, eu comecei a fazer pão, eu comecei a fazer a comida do dia a dia. A quantidade de consumo, a quantidade de dinheiro, Que a gente provavelmente, economiza. que a gente economiza, afinal É. de contas, a gente não está em crise. Entende o que eu quero Sim. dizer? Uhum. A gente tá mais consciente, né, Ju? E assim, a consciência hoje, dentro da alimentação, que é o nosso foco aqui agora para conversar, eu estou muito preocupado com essa consciência. O que Uhum. é a consciência? Justamente ir no mercado e não achar fermento biológico, fermento seco, ir num lugar e não, a farinha está mais alta, o leite está mais alto.
Então, assim, são coisas básicas da alimentação básica que nós temos de cultura mesmo, acho que é esse o termo correto, Aham. que estão faltando. Então, aonde será que as pessoas dentro das suas próprias casas, quando sair dessa pandemia, quantos quilos mais vão estar? Né? Então, essa está sendo a minha preocupação. Aí eu venho te chamar porque você é meu SOS, você sabe disso, Sim, né? sim. Então, a minha pergunta É, para você, acho que a grande questão, né, sobre esse assunto, né? aham. Como que as pessoas vão sair desse Covid? O grande problema é que a gente entrou na pandemia desequilibrado. A humanidade entrou na pandemia desequilibrada. E aí, porque o desequilíbrio já partia de um excesso de várias coisas, né? Um excesso de atividade física, um excesso de comida fit, um excesso de se cuidar. E de repente daí, quando você vai para casa, que daí você não pode, então é tudo, ou pode tudo ou não pode nada. E aí quando você está em casa, daí quer dizer que você pode tudo, você pode comer o mundo. Então o desequilíbrio é gigantesco nesse aspecto. Só que agora já deu tempo de equilibrar. Né? Já deu tempo de parar, pensar. Eu acho que isso em todos os aspectos, porque eu estava conversando hoje ainda com a nossa coordenadora da nutrição na universidade, né? Que assim, se a gente não percebe que a pandemia já está dando sinais de que não vai mudar muita coisa, nem nada vai voltar ao normal. Então a gente precisa conviver com esse cenário. Então, a gente precisa passar a se adaptar com essa realidade. Então, não vai dar para continuar comendo loucamente, não é? Então, dentro dessa realidade, comendo em casa, como é que nós vamos nos adaptar? Então, o fato de comer em casa, a gente precisa tomar as rédeas. Então, tomar as rédeas da vida não e tem uma linha que eu gosto muito, tem uma nutricionista chamada Sophie Deram, até não sei como é que pronuncia o nome dela, mas ela fala do não dieta. Que se você vive fazendo dieta, você vive engordando, porque o fazer dieta, você já se coloca numa posição. Ou você faz dieta, ou você não faz dieta. E a partir do momento que você faz loucamente uma dieta, sinal que quando você libera da dieta, você pode tudo. E o ponto-chave é o equilíbrio. E o que que É, seria? o que eu Pode... vejo as pessoas quando falam dieta, elas já se penalizam, já são gordas. Sim, já está numa restrição. Eu já estou num momento saudável, vamos pôr assim, porque também tem gente que é muito magra que faz dieta também, né? E a gente sempre esquece desse outro lado, mas existe, né? Sim, mas é que na verdade o fato de você colocar na tua cabeça, né? Então é como as pessoas se portam mediante a um processo mental. Então Sim. agora eu estou em casa, agora eu posso tudo. Ou não, agora eu vou começar a dieta. Ou agora, quando acabar a pandemia, eu volto aos velhos hábitos. Ou eu volto a um hábito alimentar. E não. E na verdade, o hábito alimentar de um equilíbrio em casa tem que acontecer. Então, uma atividade física em casa tem que acontecer. E essa atividade física em casa tem que ser um subir escada, um alimentar-se corretamente tem que ser em casa. Tem que ser, você vai fazer um pão caseiro, que bom que vai ter um pão caseiro, que é uma delícia, né? Você vai comer um pão com manteiga que saiu quentinho, aquele cheiro de pão em casa que é maravilhoso, você não precisa comer o pão todo. Você vai comer uma fatia do pão com manteiga, de uma boa manteiga, de um pão quentinho, com uma boa xícara de café passado na hora. Permita-se isso, mas não precisa comer o pão todo. Eu acho que É, é esse o grande X da questão. então, aí, em relação a isso, né, teve uma coisa que eu comecei a estudar muito sobre nutrição, né, para estar aqui nesse momento, porque eu realmente acho você muito mesmo, de tudo. Eu tenho um termo que chama assim, eu acho você fodástica, entendeu? Eu acho você muito, gosto muito de você. Que onde você lê, onde você vê, onde você escuta vídeo, onde você
vai buscar, em qualquer lugar que você vai buscar, todo mundo fala que você tem que ter o equilíbrio entre o micro e o macronutriente. Nutriente, perfeito. O que é isso? Os macronutrientes são os carboidratos, proteínas e lipídios. Os macronutrientes que compõem a maioria né, de tudo que a gente come. Então, se você pensar num hambúrguer, a gente tem o pão, o hambúrguer e a maionese. Então, o carboidrato, o hambúrguer, que é a proteína, e a maionese, que é a gordura, de forma equilibrada. Aonde estaria o micronutriente? No alface e no tomate, que são as vitaminas e os minerais. De maneira bem simplista. Então, micronutrientes por quê? Porque nós precisamos em menor quantidade. Então, micronutrientes, vitaminas e minerais, que não possuem valor calórico. Então, as pessoas têm aquela ideia. Mas eu passei a tomar uma vitamina e engordei. Não, vitamina não engorda, vitamina não tem valor calórico. O que tem valor calórico é carboidrato, proteína, lipídio e álcool. Sendo que carboidrato e proteína são 4 quilocalorias por grama. Lipídio, 9 quilocalorias por grama. E o álcool, 7 quilocalorias por grama. Então, é isso que tem valor calórico na natureza. O resto não tem. Você comentou agora uma coisa que eu achei bem interessante. O que é caloria não vazia ou caloria vazia? Caloria vazia é aquela caloria que não tem micronutrientes agregados, né? Então, assim, vamos pensar numa caloria vazia, é um alimento que vai só fornecer uma energia para o teu corpo num momento que talvez você nem precise daquela energia. Você pode considerar uma caloria vazia. Né? Então, é abastecer o tanque e colocar o carro na garagem. É mais ou menos essa associação que a gente pode fazer. Ótimo exemplo. Agora eu entendi. Porque naquele momento você não está precisando daquele nutriente e ele não está te fornecendo nenhum mineral, nenhuma vitamina, nenhum fitoquímico que você precisa, como um resveratrol que vem da uva, né? Então ele não te agrega nada. Então não é uma caloria vazia. Certo, entendi. Mas essa ingestão de calorias e daí essa forma de comer errado, vamos pôr assim, tá? Dentro da nutrição, vocês sabem quando começa esse costume errado do ser humano a comer errado? Qual que é o momento do gatilho dele? Qual que é o momento que ele começa a fazer? Na verdade, isso. A mídia tem bastante influência com relação ao comer errado e os hábitos alimentares dentro de casa. Então é desde criança, então. Desde criança, sem dúvida, desde criança. Não é depois de velho que... Estava vendo uma palestra esses dias do Alex Atala que fala sobre... como é que ele... Valeu, irmã. Valeu, fazendo um obrigado. Comentário, ele falava sobre a fisiologia cultural do gosto. Que uma criança de 10 anos, provavelmente ela não vai ter um paladar refinado para sushi. Agora, já tem criança que, isso pensando já na nossa geração, as gerações de agora já têm, porque já entraram em contato com isso. Então, perceba, é uma questão de expor a criança ao hábito alimentar. Né? Então, o que expõe a criança ao hábito alimentar? O hábito que se forma desde criança, e aquilo que se vê, é aquilo que se coloca na mídia, é aquilo que se tem de formação. Né? Mas o meu filho não gosta de mamão, o meu filho não gosta de abacate. Os estudos falam que para que a criança tenha apetência para um determinado sabor, você tem que, né, pelo menos diga, eu realmente não gosto. Você tem que fazer a criança provar pelo menos por 7 vezes.
Isso então o bebê não... De formas diferentes, né? Exatamente, de formas diferentes. Um dia Formas você dá diferentes. em pedacinho, um dia você dá moidinho, um dia... E assim você vai fazendo com que aquele alimento seja, né? Então, por 7 vezes. E aí sim, ok. Mas isso vai se formando, né, ao longo do tempo, até que o hábito seja formado. Agora, quais são as referências que os nossos filhos e que os netos terão do futuro, né? Qual é o cheiro de comida que vai se ter nas casas? Perdão, qual é a referência que se tem do cheiro de comida que se tem em casa hoje? Porque a referência das crianças agora é cheiro da batata do fast food. Não se tem mais cheiro de comida em casa porque ninguém mais cozinha. As avós de hoje estão no Facebook, né? As avós de hoje estão enlouquecidas no Instagram, são muito modernas, compram comida congelada. Então, esse momento que a gente está vivendo agora é uma revisão de valores muito forte, né? De tudo isso. Sim, eu estou percebendo isso bastante, assim, e aí as pessoas que eu tenho em contato, elas vêm relatando, elas vêm colocando para mim justamente esse fato, Aham. né? Tá muito difícil eu me tornar dona de casa. Sim, E porque não aprenderam, as mães hoje valorizam as avós delas. sem Entende o que dúvida. eu vou falar? Tem Porque essa assim, referência. Aham. eu não valorizo o meu avô, eu Não. valorizo, eu com 40 anos, a Aham. minha avó que Uhum. ficava dentro de casa, ficava Sim. lavando roupa, ficava fazendo comida, fazia a limpeza de casa e assim, normalmente tínhamos uns 10 filhos, vamos lá, É. 10 filhos mais ou E menos, dava né? conta. É. E davam conta, né? Uhum. Então assim, como o costume de hoje em dia, e nesse momento principalmente, ele precisa ser revisto. Sim. Uhum. Né? A gente está tendo uma grande oportunidade de frear e perceber que o simples é muito necessário. Aham. E aí, voltando para a questão que a gente tinha conversado antes, que eu acho que é onde Aham. você mais quer agir, quer comentar, né? Como que é comer com essa comida que hoje é feito hoje dentro de casa, que todo mundo está reaprendendo, todo mundo está buscando receita do caderninho da avó, todo Aham. mundo está buscando esse tipo. Como que equilibrar essa alimentação? Então, eu gosto muito nessa vida louca que a gente vive hoje, porque a vida não vai deixar de ser louca, né? Vai continuar com os seus afazeres, com trabalho, com volume de trabalho, não vai mudar muito disso. Mas a gente consegue adaptar para a rotina de hoje comendo em casa. Eu falo que a gente consegue fazer comida saudável numa panela só, né? Uhum. Então, assim, a gente vai colocar o carboidrato, a gente vai colocar a proteína, vai colocar o macro, micronutriente numa panela só. Vai gerar pouca louça e lá no nosso prato a gente vai à parte e vai fazer uma salada bem legal. Vai pensar ao longo do dia em 5 cores diferentes. 5 cores diferentes. Então vamos pensar, se de manhã eu comi mamão no café da manhã e na hora do almoço eu tenho opção de salada, então eu vou pensar no alface e no tomate. Legal, já foram 3. E Sim. aí eu vou colocar como opção um suco de uva, 4. E aí no jantar eu vou fazer um caldo de mandioca, pronto, fechou 5. Você entende? E aí, se você vai pensando nessa combinação de cores, e aí na hora de fazer essa comida de uma panela só, você pensou num frango, você colocou um arroz, você colocou um colorido, um cheiro verde, você colocou umas ervas, que nas ervas a gente também tem nutrientes, a gente tem fitoquímicos, a gente tem vários outros elementos super importantes ali nutricionais. Então você acaba agregando coisas que dá para fazer, que dá certo, e uma salada, uma panela com macro e micronutrientes juntos ali, e é mais ou menos por aí, se for pensar de uma maneira prática.
né? Agora, ok, eu tenho tempo, eu consigo fazer, aí a gente pensa em elementos mais elaborados. Mas na correria, na loucura, eu falo que alimentar-se bem é organização. Se eu mudo a minha forma de pensar e eu mantenho na minha geladeira sempre uma salada lavada e uma carne que eu descongelei na noite anterior, tirei do freezer e coloquei embaixo na geladeira, eu sempre vou ter uma comida programada para fazer. Então, a desculpa não é que eu não tenho o que fazer, é que eu não me organizei. Então, a partir do momento que eu me organizo, eu consigo cozinhar alguma coisa. Eu estou percebendo isso na prática, tá? Exatamente na prática. É organização. Porque assim, eu e a Nádia, a gente assumiu uma postura que, na verdade, a gente sempre comeu muito bem, eu como de tudo muito, né? Eu só não como um negócio chamado coco. Não consigo comer isso. E nem polenta, que você não Não, gosta, eu que é como mole. polenta, eu não como risoto, que a papa não Ah, gosta. é verdade, é verdade. Mas assim, aí eu e a Nádia, a gente teve uma conversa no começo, né? E a gente descobriu de uma forma ou de outra. A gente comprou uma caixa de frutas e verduras que vem do mercado municipal. E aí nós temos que acabar com essa caixa em 10 dias. Porque a gente tem que comprar de volta outra caixa. Olha só. Entendeu? E aí, o que acontece? A fruta e verdura, que é o micro, né? A fruta e verdura começaram a fazer parte, automaticamente. A carne, eu sou muito carnívoro, então eu tenho muita necessidade, né? E a parte do carboidrato, ele vai largando, ele vai saindo do papel principal. Né? Então, Mesmo porque o vegetal também tem carboidrato, né? sim. Também tem, em menor quantidade, em menor força, digamos assim, do que um arroz, um macarrão, mas tem, né? Sim. E aí, o que está acontecendo? Começou a Covid, eu já estou 7 quilos mais magro, né? E comendo pão, e fazendo bolo, entende? Então, assim, é essa compreensão que eu acho que a Covid vem trazer para as pessoas. Né? Que nem a Andrea tinha comentado ali agora há pouco, né? O importante é trazer como que ela falou? As prioridades da vida, né? Sim. Aham. Cara, eu acho que assim, esse momento é um momento de muita revisão do que é a tua vida. Sim. E a alimentação está extremamente ligada quase todos os momentos. O pai da medicina, Hipócrates, já dizia: faça do teu alimento o teu medicamento. E trabalhar a imunidade nesse momento, através da alimentação, é fundamental. Fundamental. E como que trabalha? Como que trabalha? Tem um shotzinho que dá para fazer de manhã, que dá para tomar em jejum. Você me passa isso depois para eu botar também nos nossos comentários aqui. Limão, mel, cúrcuma, gengibre e açafrão. Olha, excelente. Excelente. Porque a base é vitamina C. Né? Então, vitamina A, sim. Vitamina sim, A, mas a ideia, por causa do açafrão, dá para trabalhar. E o açafrão, ele é um excelente anti-inflamatório também. Então, tá tudo na natureza. Então, é um momento, além de tudo, de uma conexão com a alimentação. O ser humano precisa passar a ver o alimento de uma maneira mais integral. A gente joga fora tanta coisa. Gente, eu dou uma aula lá na universidade de aproveitamento integral de alimentos, que eu faço caponata de casca de banana. E fica sensacional. Então, assim, é tanto alimento jogado fora, é tanta coisa. E a gente precisa rever tudo isso. Né? Além de se ver, a gente precisa rever a nossa relação com o alimento. Está mais do que na hora. Né? Então, se essa pandemia não serve para esse momento de parada, para reflexão de vários aspectos, inclusive o alimentar, então, meu Deus do céu, né? E assim, né? Não ter medo da cozinha, né? Do fogão. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem não era da gastronomia, ou assim, eu não gosto, não quero, puxa, dá uma chance.
né? Dá uma chance, tenta, se reinventa, né? Pelo seu próprio bem, pelo bem da família. Eu falo que muitas coisas se perderam na família eu estudo muito sobre isso, sobre essa relação que a nutrição tem. Muitas coisas se perderam a partir do momento que a mulher perdeu essa conexão na casa. Porque a mulher, ela é importante, eu digo a mulher no sentido da mulher enquanto a pessoa que está ali cozinhando, mas pode ser o homem também, porque o homem assumiu muito esse papel. Mas é o papel de quem cozinha, da mesa posta, da mesa... Ó, a Lise falando que está virada numa chefe. Da mesa posta, da mesa posta com uma toalha, sabe? Desse momento que a família senta, do filho do momento que... pegando o prato, do marido na porta enchendo o saco porque Isso. deu alguma coisa errada. E precisa disso. Pode ser super careta, mas precisa daquela hora que você fala assim, tem celular na mesa, agora é hora de comer. Quieto, menino, né? Agora é hora de comer. E a família senta e come, e revê valores e conversa sobre o seu dia, né? E então isso é importante. É bem assim, né? E aí é a hora de olhar para o prato. A última vez que a gente jantou junto, fui eu e a Nádia na sua casa, né? Aí todo mundo ia comer, eu estava ansioso já, porque você é uma ótima, tem uma mão maravilhosa na cozinha, né? Aí eu olhei para a Nádia, agora nós vamos rezar. Então, Aí, a gente é bem careta, pode assim. rezar alguma coisa para nós? Eu falei, meu Deus, quanto... E agora? A gente gosta de fazer essas caretices deliciosas. E eu acho que é importante, né? Sim, sim. E é um momento que você está entregue, né? Você está ali, você não tem limite, não tem, como posso dizer, não tem guardiões, não precisa se guardar. Você se entrega, né? É gostoso. E aí me parece também, agora eu vou falar bem como se fosse um gordo, como eu sou, né? Vamos atirar, quem atira a primeira pedra aí? Vamos lá. Entendeu? Tudo fica mais saboroso, né? Tudo fica mais... O cheiro mais gostoso, o tato fica mais gostoso, o paladar parece que acentua. E eu acho que isso que você comentou vem justamente combinar. Né? As 5 cores é perfeito a gente conversar sobre isso, né? Cada dia que passa você precisa comer 5 cores. Sim. Né, de nutrientes. Né? São elementos diferentes, né? São elementos diferentes, são nutrientes diferentes que auxiliam. Então, assim, uma combinação de nutrientes que a gente tem em alimentos diferentes é a água, que a gente precisa como nutriente vital para carrear tudo isso. Então, a água é como se fosse o óleo do corpo. Precisa do óleo circulando para carrear tudo isso, né? Sim. Os nutrientes e os macronutrientes, sendo que hoje a gente fala muito da alimentação reduzida em carboidrato. Por quê? Porque ainda mais quando a gente tá, não é aquela loucura assim de no carb, né? Que as pessoas entraram numa loucura que sem carboidrato, não é isso. A gente está com uma força de trabalho menor, a gente não tem aquela loucura, né, de estar em atividade física. Então a gente está muito mais passivo. Então a redução do carboidrato simples tem que acontecer por uma série de fatores, né? Então, alimentação combinada, carboidratos mais complexos, a associação com fibras, a presença de proteínas, tudo isso auxilia, inclusive, nos processos de digestão, né? E gorduras de boa qualidade. Então, sempre prezar. Em falar em digestão, tem uma coisa que é uma particularidade, não sei se são o que vem para mim, né? As pessoas estão tendo dificuldade de ir ao banheiro. Fibra. Né?
Emocionalmente tem uma situação, né? Muito! Porque intestino significa finalização de processo, né? Sem dúvida. Então, e finalização de processo. As pessoas estão com medo dessa situação, então elas se retraem mais, né? Muito. Questão hormonal para as mulheres também. Então, tem o fator hormonal? Tem. Tem a questão medo gigantesca. E tem a questão microbiota intestinal? Também. Aí a questão física. Né? Por quê? É muito engraçado. No mestrado, a gente viu um estudo sobre microbiota de intestinos de pandas. Então, assim, quando a gente tinha uma alimentação selvagem, entenda, vegetais orgânicos, um consumo muito maior de vegetais, a gente tinha uma microbiota muito equilibrada. Era a nossa microbiota que fazia o nosso intestino funcionar bem. E aí eles analisaram, porque agora a gente come os vegetais, a maioria já com agrotóxico, não são aqueles orgânicos, a gente come poucos vegetais, a gente come pouca fibra. E aí nesse estudo mostrava a microbiota de pandas selvagens e de pandas de cativeiro. E a microbiota de pandas de cativeiro era uma microbiota muito pobre. Né? Que é o que a gente fala hoje, que tem que suplementar. Microbiota intestinal é o nosso segundo cérebro, microbiota intestinal, sistema imune extremamente ligado. E aí eu brinco, né? Que a microbiota nossa e do pessoal que mora em Vitimarsum. Se for comparar, né? Tipo, piá de prédio e quem mora no campo. Porque a nossa microbiota ela é terrível. A gente não come a quantidade de vegetais e de fibra que precisava. E aí todo mundo reclama que está intolerante à lactose, sai enlouquecido comprar leite sem lactose. Bastava ter uma boa suplementação de microbiota. Como? Toma um kefir da vida. Toma iogurte natural. Né? Não precisa ficar tomando leite sem lactose, gente. Leite sem lactose, inclusive, leite sem lactose não é que ele está sem lactose. Lactose é um disacarídeo. Tá? Disacarídeo é né? São duas moleculinhas lá, glicose mais galactose. O que a indústria faz? A indústria vai lá e divide em 2 monossacarídeos. Isso quer dizer que o índice glicêmico desse leite é até maior. A velocidade com que ele entra na tua corrente circulatória é maior. A tua insulina leva um susto. Então, assim... Ele já vem degradado, né? Já vem degradado. Já entra direto na situação. Então, assim, se a gente tem microbiota lá no intestino que degrada essa lactose, ok. Porque, claro, o ser humano na fase adulta não foi feito para digerir lactose. Mas a gente se adaptou a isso, com uma microbiota própria, com uma microbiota intestinal preparada para isso, porque ao longo da nossa vida a gente consumiu produtos lácteos e derivados, desenvolvendo uma microbiota para isso. Só que a gente começou a enfraquecer isso, né? Nosso sistema imune, ó. Começou a então cair. a gente precisa melhorar isso. Exatamente. Ju, como melhorar a alimentação de imunidade especificamente? Então, vitamina C, vitamina D. Só que vitamina D precisa tomar sol, né? Senão ela não sintetiza. Sim. A Lise perguntou do leite de amêndoa. Leite de amêndoa, ok, Lise. Só que o leite de amêndoa, ele não tem daí a proteína láctea, né? Mas o leite de amêndoa, ele não tem um conteúdo proteico, mas ele faz um papel ok. A imunidade, ela vai precisar de bastante vitamina C. Aqui em casa a gente tem tomado todos os dias. Não precisa ser uma dose absurda de vitamina C, senão você vai acabar perdendo vitamina C na urina. Então, assim, vitamina C, uma boa limonada. 1 grama e 75, né? A quantidade não precisa uma loucura de vitamina C, senão as pessoas saem enlouquecidas, né? Tomando vitamina C e excretando vitamina C na urina. Não tem porquê. A vitamina D ajuda bastante e reposição de flora intestinal. Isso quer dizer o quê?
o intestino precisa estar funcionando bem e a gente precisa ter, se for o caso, lactobacilo de fonte externa, né? Então, o iogurte natural, um kefir, kombucha, que a gente tem falado bastante. É uma das aulas que eu também ministro sobre essas bebidas funcionais, que agora a gente tem essas opções, né? Que são bebidas vivas, que contêm uma microbiota própria e Que é elas... simples e fácil você cultivar em casa, né? Acho que é um cultivo Sim, isso. é um cultivo caseiro e tem como fazer, principalmente agora com essa questão, estamos em casa, é possível cultivar e ela vai se desenvolver, é uma microbiota viva. Então é bem interessante. Tem uma certa dificuldade que a Nádia, por exemplo, não consegue. Ela faz os bichinhos morrer, mas não sei como que ela consegue isso também, mas ela consegue. A Nádia, acho que tem filho meu de kombucha, que eu dei para Letícia e foi para Nádia. Acho que deve ter algum filho meu aí. Tinha, né? Alguma vez nesse... Mas Ó, a eu Andréia acho falou que tem kefir pronto no mufato agora. que bom, tem mesmo. Tem no Mufato e tem no Festival, eu acho que tem também, Uhum, tá? Eu acho que é uma boa dica, né? uhum. Em relação a essa alimentação que o pessoal está fazendo em casa, que aí vai muito carboidrato, eu tô o tempo todo batendo na tecla que tem que fazer atividade física, a gente não pode ficar parado. Sim, O cálculo é isso básico, sempre. né? O cálculo é básico. Você quer energia, você quer movimento, você tem que fazer atividade física. Esquece. Né? Uhum. Atividade física, quando está numa situação que nem essa, que a gente está em pouco espaço e não tem muito espaço para poder estar fazendo coisas correndo, andando e tudo mais, eu falo sempre que a atividade física ela precisa estar em comunhão mais ainda com a nutrição. Sim. Uhum. Né? Então, assim, o que a gente pode... Eu estou muito assustado com esse negócio quando eu fui no mercado e não achei fermento. Eu fiquei muito assustado, entendeu? O que você poderia falar de ingestão para botar no dia a dia? Porque as pessoas vão comer, não adianta. Sim, vão comer. O nosso consumo de carboidrato diário está em torno de 300, 350 gramas de carboidrato. E isso é muita coisa. Um consumo bom de carboidrato por dia não deveria ultrapassar 200 gramas. Como é que a gente vai saber? Como é que vai calcular isso? Existem aplicativos que dá para baixar no celular que ajudam a calcular. Fat Secret é um exemplo de aplicativo que se coloca lá teus dados e ele tem já mais ou menos fórmulas, né, do que se come ao longo do dia, que você coloca lá a quantidade de arroz, a quantidade de pão que você comeu, tem como mais ou menos mensurar quanto se está comendo por dia. Não é como se fosse um cadeado ali, mas é uma forma, quando não se tem ideia nenhuma de quanto se come, porque as pessoas muitas vezes não tem noção disso. E eu falo que muito do que a gente come está na palma da nossa mão, né? Eu falo que a porção, quanto é a porção? A porção de arroz, tamanho da tua mão. A porção de carne é o tamanho da mão aberta. Então é mais ou menos essa. A tua mão não vale. Então a porção de arroz, a porção de macarrão é Fat Secret, Lê, Fat. FAT, F-A-T. Isso. Uhum. A porção como se fosse a mão fechada, né? Então, a porção do carboidrato e a porção da proteína. Sendo que se for um pedaço de carne vermelha, dá para diminuir um pouquinho, né? Como se fosse só a parte de dentro da palma da mão, sem contar tanto o tamanho dos dedos. Então, esse seria o ideal. E aí, em tamanho, em tamanho da porção, em termos de caloria, em termos de gramagem, a gente consegue controlar mais ou menos no Fat Secret. Mas tudo tem a ver também com bom senso e a gente voltar a ouvir nosso corpo. A gente perdeu a chavinha. A gente perdeu a chavinha que liga e desliga.
Então, por quê? Porque a gente estava sempre no automático. Porque da onde que estava escrito que a gente tinha que tomar café às 8, tinha que almoçar meio-dia, tinha que tomar lanche da tarde? Aonde que está escrito isso? A era industrial fez isso com a gente. Porque o ser humano foi programado para abrir os olhos quando o galo cantava, quando o sol apontava, e a gente adormecia quando o sol se punha, quando a melatonina começava a agir. Só que a era industrial veio e aí ela impôs, porque a fábrica tinha que funcionar. E aí a fábrica impôs que tinha que ter carga horária de trabalho, e daí ela colocou que tinha que ter horário de almoçar, tinha que ter horário enfim, a era fabril. E aí a gente começou a se comportar loucamente assim. E a gente perdeu a nossa chave de que horas tem que começar a comer, que horas que tem que parar de comer. E a gente não sabe mais que horas realmente tem fome. E a gente precisa se permitir isso também. Né? Isso é no geral, tá? Atividade física também. Também. Tem um aluno meu que ele emagreceu, passei um ano fazendo com ele emagreceu 28 quilos em um ano. Olha só. Aumentou quase 11% de massa magra. Então, nossa. assim, os números dele são maravilhosos. Assim. Ele tem hoje 9% de gordura no corpo só. Então, caramba! Fez uma mudança muito legal. Eu trabalho com ele, né? Continuo trabalhando com ele. Só que quarta-feira é o dia que é o nosso descanso e final de semana é o nosso descanso. Aí tem a periodização. Então, tem momentos que a gente dá mais intensidade, tem momentos que a gente dá menos intensidade para o corpo não ficar machucado, né? E no meio desse negócio que eu falei para ele, agora essa semana a gente vai abaixar um pouco o ritmo, ele foi treinar com o amigo dele. Um pouquinho, uns 2 dias antes de treinar com o amigo dele, ele fez um treino comigo, mas só de resistência, então é muita repetição. Ele sentiu um pouquinho só o ombro, na parte interna do ombro. Ele falou, nossa, me deu uma dorzinha na parte interna do ombro, não sei o que é isso. E eu falei para ele, que bom que a gente está diminuindo, porque senão você pode lesionar. E aí, 2 dias depois, um amigo dele chamou ele para fazer um treino junto, e ele pegou pesado. 1 mês e meio sem mexer no ombro. Meu Deus. Machucou feio o ombro. Passou do limite. Entender que o corpo, ele dá um sinalzinho. Dá sinal. Né? É você entender que quando você para na frente do espelho, né? Então, por exemplo, eu vim emagrecendo, eu estabilizei. Agora, quando eu estabilizei, a Nádia fez um comentário. Você parou de emagrecer. Aí o que eu fiz? Diminui o carbo, aumentei mais um pouco a água, aumentei fruta e verdura muito. Pô, já estou mais 1,5 kg mais magro. Sim. Né? Então, a gente ter essa percepção e ter essa coragem de mudança. Sim. É lógico que, de repente, uma alimentação industrial, ela acaba te dando mais sabor na boca. Sim, porque tem o tal do gás, né? Gás, gordura, açúcar e sal. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma consciência do que a gente tá. Então, eu parei e estabilizei. Quando eu estabilizei, Ju, a quantidade de espinha começaram a aparecer na cabeça, na testa, porra, na perna. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, isso é porque eu me permiti comer besteira. Né? Então, esses sinaizinhos são bastante importantes para todos. Ju, estamos chegando na reta final. Ok. Tá? O que você pode deixar para nós? Assim, dentro da tua experiência de aula, o que você pode deixar para nós aqui como conhecimento? Muito bem. Que passou rápido, né, Nádia? O papo tá bom, né, compadre? Vamos ficar aí, batendo papo. Vamos acabar essa live e vamos abrir outra. A alimentação, ela está presente na nossa vida e é um dos prazeres lícitos. E o fato de ser lícito não nos dá o direito de estragar com a nossa saúde, né? A gente tem que entender que somos seres sociais, por isso,
que existe momento para tudo, mas que, como o pai da medicina falou, faça do teu alimento o teu medicamento. Essa pandemia aconteceu de uma forma muito abrupta e por isso que é tão complicado a gente entender como lidar com tudo isso. A alimentação, nesse momento, tem sido um ponto crucial na casa de todas as famílias. E se a gente tem que deixar um legado para os nossos filhos e para tudo isso que está acontecendo, é que a gente precisa ter cheiro de comida em casa. A gente precisa estar perto daquelas pessoas que a gente ama. E a comida é um bom motivo para a gente largar o computador, para a gente largar o celular, para a gente desconectar. A gente está muito tempo conectado. É a grande desculpa que a gente tem para sair disso e se voltar para o ser humano, na sua essência. Na sua essência mais sabe, mais tênue. E nesse momento, pensar no simples. Pensar no arroz, no feijão, pensar na coisa simples. Pensar num bom prato para o Dia dos Namorados, né? Pensar em comemorar. Pensar em tudo que é importante. Pensar na sua saúde, mas rever as relações. Rever as relações dentro de casa a partir da alimentação. E rever a sua relação com si próprio a partir da alimentação. É a oportunidade que nós estamos tendo. Talvez não tenhamos outra. Essa é uma grande oportunidade. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Onde eu acho você, Ju? Tem rede social? Tem... Como que está sendo as coisas? Eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook, eu não sou 100% ativa nas redes sociais, mas estou sempre por lá. Volta e meia eu dou uma espiada, dou uma curtida, faço um post ou outro. No Instagram, Ju Soares Safadi, acho que é isso, né? Gente, procure lá no meu lá, a gente vai colocar... Não, é isso, Ju Soares Safadi. E no Facebook, Juliana Soares Safadi. É isso aí. É isso aí. Ju, mais uma vez, obrigado. Mesmo de coração. Saudade imensa. Grande beijo. E vocês também. Obrigado. Espero que a gente tenha ajudado mais pessoas. Também. Dentro da minha expectativa, está maravilhoso. Queria dizer para todo mundo que quem quiser fazer perguntas que não foram respondidas, a gente responde depois. Sem dúvida. Pode colocar aí no nossos comentários que a gente responde. Beijo a todos que acompanharam. Semana que vem eu vou estar chamando um neurologista para estar junto conosco conversando. Eu acho que é uma intenção de ajudar mesmo, né? Não tem ganho nenhum, não tem nada, é só comunicação. Para a gente se ver, bater um papo, né? Sim. Isso muito aí. Obrigado. Isso aí. Beijos, André. Eu que agradeço, Chico. Beijo grande, viu? Beijo no Luan também. Ai, que legal. Beijo no Luca, beijo no Michel. Muito obrigado. Beijo, Alzi. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.